nome é Dolores, tenho 74 anos, sou do sertão da Bahia, filha de lavrador, parteira de nascença, mãe de 5, avó de 9, e por mais que doa dizer, ladra. Simulation, eu roubei, não por vaidade nem por ambição, roubei porque meus filhos choravam de fome. E porque eu não aguentava mais ver aqueles olhinhos me olhando como se eu tivesse falhado com eles. Era o ano da grande seca. Tudo estalava. A terra, os lábios, as esperanças. O mato virou poeira, o poço virou barro e a mesa virou enfeite. A comida foi acabando aos poucos, como se a vida estivesse indo embora em silêncio. Primeiro o arroz, depois o feijão. A farinha durou mais, mas chegou uma hora que nem ela salvava. Osvaldo, meu falecido marido, estava sem trabalho. Ele era da ferrovia, mas os trens pararam por falta de manutenção. E quando ele ficava parado, a frieza dele aumentava. Mal falava, mal olhava. Era como se a culpa fosse minha, como se eu tivesse escolhido nascer mulher, pobre e nordestina. Naquela manhã, fui até o armazém do seu Norberto com o coração na mão. Ele já tinha afiado para mim 3 vezes. Eu prometi que pagava assim que a ajuda do governo viesse. Mas ele riu na minha cara. Riu, minha filha, e disse: quem dá fiado para pobre morre pobre. Me virei para sair, mas ouvi ele dizer para os outros: mulher que tem 5 filhos e não sabe cuidar nem do próprio ventre, devia fechar as pernas. Aquilo me cortou mais que faca. Voltei para casa com as mãos vazias e com uma dor no peito que doía até para respirar. Encontrei meus filhos sentados no chão, chupando caroço de manga. O mais novo, Jonas, de só 3 aninhos, me olhou e disse: mãe, hoje tem comidinha? Eu não respondi. Só segurei ele no colo e chorei baixinho, escondida, como fazia desde sempre, como minha mãe fazia. Foi naquela noite que a ideia ruim bateu, como um sussurro do desespero. Eu sabia que o depósito de grãos do armazém ficava nos fundos, com uma corrente velha e enferrujada. Já tinha visto seu Norberto trancar aquilo como quem esconde ouro. Peguei a faca da cozinha, coloquei um pano na cabeça, enrolei o corpo no lençol escuro e fui. O céu estava fechado, sem lua, só o barulho dos grilos e o medo dentro de mim. Cortei a corrente devagarinho, mãos trêmulas, coração disparado. Entrei e peguei 2 sacos pequenos, um de arroz, um de feijão. O cheiro da comida crua já dava vontade de chorar. Era só aquilo, só o suficiente para encher a barriga das crianças por uns dias. Nada mais, eu juro por Deus. Voltei correndo, escondi tudo num saco de farinha velho, tapei com roupas e fui direto para a cozinha. Fiz o melhor arroz com feijão da minha vida. Coloquei tempero, folha de louro e dei graças. Meus filhos comeram sorrindo e eu chorei em silêncio de novo, mas dessa vez era alívio. Naquela madrugada, deitei e fiquei olhando para o teto de taipa e me perguntei: será que Deus me perdoa por isso? Será que o que eu fiz é pecado? Ou é instinto? E você, já teve que escolher entre o certo e o necessário? Se essa história te tocou até aqui, se você já teve que engolir o orgulho para proteger quem ama, deixa seu like, meu filho. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que já passou por aperto. Essas histórias não podem se perder, não, porque o que veio depois eu nunca contei para ninguém, nem para o Tobias, nem mesmo para os meus filhos, porque no dia seguinte o armazém foi arrombado de novo, mas dessa vez eu não fui. E seu Norberto apareceu na minha porta, com a polícia, e com um olhar de fúria que eu nunca mais esqueci. E o que aconteceu naquela manhã, até hoje me acorda no meio da noite, com o coração disparado.
Essas foram as palavras do soldado, de farda suada, que apareceu na porta da minha casa às 7 da manhã. Nem bom dia, nem explicação, só o dedo em riste e o olhar desconfiado. Seu Norberto estava atrás, vermelho que nem pimentão, cuspindo raiva. Foi ela! Ele gritava. Quem mais teria motivo? Mulher com um batalhão de menino, marido encostado, sempre pedindo fiado. Eu fiquei parada, o coração batendo no pescoço. As crianças se encolheram no canto. O Jonas, meu caçula, se agarrou na minha perna e começou a chorar. Mãe, você vai embora? Ali, minha filha. Ali eu senti uma vergonha que não cabe em palavra. Eu não consegui nem me defender, porque eu já tinha feito. Mesmo que daquela vez não tivesse sido eu já tinha cruzado a linha antes. E se ele resolvesse revistar? E se descobrissem o saco escondido no baú do quarto? Foi aí que a dona Teresa, vizinha nossa, apareceu no terreiro. Que palhaçada é essa? Ela disse, com aquele jeito arretado dela. O soldado se virou. A senhora conhece essa mulher? Perguntou. Conheço, desde que ela nasceu, e posso garantir que não tem ladra nenhuma aqui. Essa mulher já trouxe ao mundo metade dessa vila com as próprias mãos. Nunca pediu nada em troca. Nunca fez mal a ninguém. Se tá faltando feijão no seu depósito, vá procurar nos seus bolsos, seu Norberto, porque essa só sabe dar. O silêncio foi pesado, mas o soldado, vendo que a vizinhança começava a aparecer, desistiu. Seu Norberto ainda murmurou umas pragas, mas foi embora bufando. Fechei a porta devagar, sentei no chão da cozinha e chorei. Mas dessa vez, minha filha, eu chorei com raiva, porque naquela manhã eu entendi o peso de ser pobre e mulher. Entendi que mesmo quando a gente faz tudo certo, ainda leva a culpa. Ainda é olhada como culpada, como pouca coisa. Naquela mesma semana, comecei a vender pão de mandioca de porta em porta. Pegava farinha emprestada, cozinhava de madrugada e batia de casa em casa com a cesta na cabeça. Um mês depois, consegui devolver o arroz e o feijão para o depósito. Ninguém viu, ninguém soube, mas eu sabia, e foi isso que me deu paz. Hoje, com a cabeça branca e o coração mais leve, eu olho para trás e penso. Às vezes, a vida empurra a gente para a beira do abismo, só para ver se a gente ainda tem força para voar. E eu voei, com asa machucada, com medo, mas voei. Se essa história te tocou, meu filho, se te fez lembrar de alguma mulher guerreira da sua vida, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo no grupo da família ou com alguém que precisa ouvir isso. Porque ninguém nasce forte, a gente vira. E você já foi julgado por algo que ninguém sabia que você fez para sobreviver? Me conta aqui nos comentários, com o coração aberto. Porque às vezes é só dividindo a dor que ela começa a doer menos.